Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Vamos falar um pouquinho sobre essa figura que foi John C. Bennett. A gente não para de falar dele porque ele era um membro da igreja, líder proeminente, mas deixou a igreja. A gente vai ver o porquê. Vamos conhecer um pouquinho dele? O nome completo dele é John Cook Bennett. Ele nasceu em 1804, um aninho mais velho do que Joseph Smith, nasceu lá em Massachusetts. Viveu até 1867, 63 aninhos. Faleceu lá em Iowa. E olha que interessante que ele foi o primeiro prefeito de Nauvoo. Pois é, ele foi em fevereiro de 1841 até 1842, ficou um aninho como prefeito de Nauvoo. E olha só, então ele em fevereiro foi chamado prefeito de 41, né? E vamos ver quando que ele virou assistente da primeira presidência, ali, o assistente de Joseph Smith. Abril de 1841. Será que Joseph chamou ele por causa do cargo político que ele tinha? Não sei. Quando ele deixa de ser o prefeito em 1842, ele é sucedido por Joseph Smith. A gente já sabia, né, que Joseph era o prefeito de Nauvoo, então foi logo depois do John Bennett. Ele deixou de ser o prefeito de Nauvoo em maio de 1842, então Joseph assumiu. Vamos ver quando que ele deixou. Olha só, ele deixou de ser o assistente da primeira presidência em maio de 1842, então algo aconteceu em maio de 42 que ele deixou esses dois cargos. Na Wikipédia está dizendo que ele era um físico e também foi um líder influente dentro do movimento Mormon na época dele. Também atuou como prefeito, a gente já viu. E atuou como major no exército da Legião de Nauvoo, né? Aquele exército que Joseph Smith tinha criado, meio político-religioso. Bom, o Bennett, ele tinha ouvido falar sobre esses tal de Mormons, ele ficou interessado, mandou uma carta para Nauvoo, para Joseph Smith, dizendo, cara, tô interessado em me juntar a esse movimento Mormon aí de vocês. Então ele foi batizado em setembro de 1840, olha só, já tinha 10 anos da igreja, né, já tinha acontecido muita coisa. A esposa dele não gostou da ideia, né, a Mary Barker. O John Bennett, ele queria se mudar para Nauvoo, se juntar a esse grupo de Mormons grande lá. A Mary não gostou muito da ideia, então ela não acompanhou ele. Pois é, então ela e as crianças não foram com ele. O Bennett foi uma peça bem importante para a criação da cidade de Nauvoo, né, para ela ser reconhecida como uma cidade, né, legislativamente falando, dentro do estado de Illinois. Inclusive, ele até recebeu elogios do próprio Abraham Lincoln, ele, na época era um pouco mais jovem. Então, John Bennett estava bem envolvido aí com a questão política. Bom, ele se aproximou de Joseph, ele conseguiu a confiança de Joseph, então ele conseguiu chegar ao ponto de conselheiro dentro da primeira presidência, como está registrado lá no Times and Seasons, volume 2, na página 387, em que mostra ali que o Sidney Rigdon não estava com a saúde muito boa, então ele foi como um substituto para o Sidney Rigdon até o Sidney ficar bem. Nosso Benny, ele deixou a igreja, né? Ele foi deixado, expulsaram ele da igreja por conta de uma acusação de adultério, né? Então, em 11 de maio de 1842, olha só, é a data que ele deixou de ser o assistente ali na primeira presidência, e também
prefeito em Nauvoo. E prefeito em Nauvoo ele deixou em 17 de maio, né? Uma semaninha aí depois. O clima não devia estar muito bom. Pois é, foram rumores de adultério, homossexualidade e poligamia não autorizada. Pois é, tinha a poligamia autorizada e a não autorizada. Eu fico aqui curioso para saber qual que era a não autorizada, porque depois de tudo que Joseph Smith fez, cara, o que seria uma poligamia não autorizada, hein? Eu li numa outra matéria, que daí eu já não sei aonde que estaria a fonte para isso, é de que, vamos dar uma olhada aqui, ele estaria tendo relações com a mulher e assim, se a relação fosse feita era só pela relação, não tinha essa questão de casamento nem nada, e se ficasse em segredo, tava tudo bem, né? Tem um outro nome para isso, mas tudo bem. Tá dizendo aqui então, diz que ele conseguiu uma posição como médico e ele meio que tentava seduzir as pacientes. Quem lembra quando a gente citou o John Bennett um pouquinho mais dentro dessa história Sud, foi naquele episódio sobre o Orson Pratt, né? O Joseph Smith estava tentando flertar com a mulher do Pratt. Qual era o nome dela? Sarah, se eu não me engano era Sarah. E aí o Joseph ameaçou, falou que se você me entregar eu vou sujar tua imagem. E daí ele botou o John Bennett como, ela estava aqui, né, tendo uma coisa com o John Bennett. Então pelo jeito a história do John Bennett tá meio ao redor dessa questão aí de flertar com a mulher dos outros e tal. Mas a ficha de Joseph Smith não é nem um pouco limpa. O que está dizendo aqui na Wikipedia, então, lembrando assim, sempre a gente tem que pesquisar quais são as fontes, quem alimentou essas informações, né? Está dizendo aqui que o John Bennett, enquanto ele era prefeito, foi pego em relações sexuais privadas com mulheres na cidade e que ele dizia às mulheres que a prática que ele chamava de casamento espiritual foi sancionada por Deus e Joseph Smith, e que Joseph Smith fazia o mesmo. Quando John Bennett foi pego em flagrante, confessou os crimes em particular e depois ele apresentou uma declaração de que Joseph Smith não teve participação no adultério dele e então ele passou pela ação disciplinar de acordo com os crimes que ele cometeu. Bom, essa história tem bastante detalhe, então tem grande chance aí de ser verdade. Vamos ver, essa informação a gente tirou do livro Joseph Smith, The Prophet and Seer, de Provo, Utah, da BYU, está no Deseret Book. Livro publicado por Andrew Hedges em 2010. E para ter certeza dessas informações a gente sempre tem que checar então no livro do cara da onde que ele tirou a informação, né? Onde foi a fonte base para isso. Mas bom, o Bennett está me parecendo meio malandrinho. Depois que ele deixou Nauvoo, ali em maio de 1842, ele alegou ter sido alvo de uma tentativa de assassinato por parte dos danitas. Ele disse que os danitas estavam disfarçados de mulher quando eles tentaram assassinar ele. E em julho, aí desse mesmo ano, maio, junho e julho, 2-3 meses depois, ele escreveu uma série de cartas para um jornal chamado The Sangamo Journal, acusando Joseph Smith de conspirar para assassinar aquele ex-governador, o Boggs, né? Então a gente já sabe que o Bennett ajudou nessa denúncia, o William Law também estava denunciando esse comportamento de Joseph. No finalzinho desse mesmo ano, o Bennett estava publicando então um livro chamado History of the Saints, An Exposé of Joseph Smith and Mormonism. História dos Santos, né, uma exposição de Joseph Smith e o mormonismo. Ele estava acusando Joseph e a igreja de vários crimes, incluindo traição, né, como tentativa de cometer assassinatos, prostituição, adultério, enfim. O prefácio do livro dele começa assim: fui induzido a preparar e publicar o seguinte trabalho pelo desejo de expor as enormes iniquidades que foram perpetuadas por um dos mais grosseiros e infames impostores que já apareceram na face da terra e por muitos de seus asseclas, cara, nem sei o que é isso, sob o comando do nome e vestimenta da religião e professamente pela vontade direta do comando de Deus Todo-Poderoso, né?
tá dizendo ali, né? Vou expor aqui uma pessoa aí, né, um impostor safado que fica usando de igreja, dizendo que recebe revelação de Deus, recebe coisa nenhuma, então a gente vai expor esse cara aqui. O Bennett estava tentando a todo custo fazer com que Joseph Smith fosse extraditado do estado de Illinois e mandado lá para Missouri para poder responder pelos crimes dele, mas não conseguiu, né? Joseph quase foi extraditado, mas ele conseguiu se safar. Isso aí a gente está falando em junho de 1843, já é no próximo ano. No finalzinho de 43, o Bennett visitou um carinha chamado George Hinckley. Esse George Hinckley estava lá no nosso episódio do... qual que é o nome? A Guerra Mormon, a Guerra do Missouri. Ele foi acusado de entregar Joseph para a milícia do Missouri em 1838, então ele foi expulso da igreja. O Bennett se encontrou com esse George. O Bennett estava conversando com esse George aí. George contou como que funcionava essa questão de selamento, casamento eterno, a questão envolvida com a poligamia em relação a essa doutrina. Pelo jeito, parece que o Bennett não sabia muito bem e ele resolveu denunciar Joseph. Só que é engraçado, né, cara? O Bennett não estava muito com a ficha muito limpa para querer denunciar uma coisa que ele próprio estava devendo. Bom, mas não vou reclamar, né? Não vou reclamar. Se alguém quiser denunciar as falcatruas de Joseph Smith, é muito bem-vindo. O Bennett, ele voltou para Nauvoo rapidinho, no finalzinho do ano, né, de 1843. Em dezembro ele voltou lá. Dá para ver claramente aqui que ele era um Lannister, né? Porque ele foi lá para pagar as dívidas dele. Ele tinha vivido na Mansion House, né? Que era tipo o hotelzinho de Joseph, de 1840, 1841, então ele estava devendo quanto? 39 semanas que ele viveu ali, voltou lá só para pagar. E a gente tem um registro de que isso aconteceu porque foi registrado no livro de Joseph Smith. Não foi um grande evento, ele não fez mais nada, só chegou lá, pagou o que devia, foi embora. Não sei não se eu faria. Eu tô vendo que ele estava pelo jeito preocupado aí em limpar a imagem, ó, não quero sair como devedor, para Joseph não ter nada para falar de mim. Mas, cara, depois de todo o dinheiro que Joseph estava roubando aí, né, se passando por profeta, pegando de membros da igreja como dízimo, ou até mesmo o meu trabalho, né? Pô, trabalhei aí de graça para a igreja. Fica aí pelo meu trampo. Bom, o Bennett teve mais um discurso antes da morte de Joseph. Ele foi em Boston, 1844. Fazer um discurso contra Joseph, mas não foi muito bem recebido. Foi atacado com um ovo podre e perseguido pela população, provavelmente a população mormon, né? Por uma vasta assembleia que atropelou vários policiais de Boston no processo. O pessoal estava furioso. O que o Bennett falou sobre Joseph? Só que nesse mesmo ano a gente teve uma surpresa aí. Pois é, em junho de 1844, quando Joseph faleceu, para surpresa de muitos, o John C. Bennett voltou para o mormonismo para tentar unir forças com o Sidney Rigdon. Não deu certo, depois ele tentou unir forças com o James Strang. Então, pelo jeito, a treta dele não era com o mormonismo em si, mas com Joseph Smith. Não faz muito sentido para mim, né? Se Joseph Smith era um profeta falso, como ele alegou, um profeta falso, fica se vestindo de roupagem aí de religião, falando que recebe revelação de Deus, recebe coisa nenhuma. Cara, pra mim não tem muita lógica o mormonismo ser verdadeiro se Joseph Smith não era. Mas, né, talvez as intenções do John C. Bennett não fossem das melhores, né? Talvez ele tinha alguns outros interesses nessa tentativa de voltar pro mormonismo. Ele conseguiu se juntar forte aí com o James Strang. A gente já fez até um episódio sobre o James Strang. Quem quer dar uma olhadinha lá logo após a crise de sucessão, a gente falou sobre todos esses candidatos à presidência da Igreja Sud e James Strang estava entre eles. O John C. Bennett conseguiu se unir mais ao James Strang. Ele então conseguiu instituir a poligamia dentro dessa vertente aí do mormonismo e acabou, né, perdendo alguns mormons que eram anti-poligamia. E que, inclusive, foi um dos fatores aí que contribuiu para levar ao assassinato do James Strang, né? E 3 anos depois, então em 1847, tiveram mais acusações de má conduta sexual aí do Bennett e ele foi excomungado até dessa comunidade Strangita, que eles chamam, né, esses mormons que seguiram James Strang.
Pelo jeito a carne é fraca aí pro John C. Bennett. Depois disso também ele não se associou a mais nenhuma organização religiosa aí relacionada ao mormonismo. O nosso Benny foi acusado de participar do assassinato de Joseph Smith, mas, de acordo com a bibliografia de John C. Bennett, ele não teve nenhuma evidência existente que possa linkar ele ou influência dele nos eventos que se desenrolaram ali em Carthage, em junho de 1844. Quem fez a biografia do Bennett foi Andrew F. Smith, não tem nada a ver com Joseph Smith, foi só uma outra pessoa. Bom, o Benny, uma das maiores contribuições dele, se a gente for falar sobre o mormonismo, é o termo esposa espiritual, né? Foi ele que começou com esse termo e que acabou pegando, né? Aí é casamento espiritual, esposa espiritual, pelo jeito o Joseph gostou da ideia. Que era um termo que o Benny estava usando para explicar a própria prática. Ele tinha as ideias próprias dele, né? De prática de amor livre. Então, né, ele achava, né, a gente pode ter algumas relações aí, não precisa casar nem nada. E ele queria atribuir isso a uma religiosidade, né? Então ele chamava isso de esposa espiritual. Ah, Benny era o amante das mulheres. Não foi à toa, obviamente, que Joseph acusou a Sarah Pratt de ter se envolvido com ele, né? Obviamente uma figura aí bem popular por essa prática, facilmente conseguiria atribuir ela, né, a Sarah e essa situação dela. A gente já viu ali no episódio, né, do Orson Pratt, né, que tem algumas evidências de que talvez ela estava só se envolvendo com o John C. Bennett e Joseph denunciou, por isso que ela tentou sujar a imagem de Joseph, ou o contrário, né? Evidências de que Joseph tentou flertar com ela, não deu, e quando ela entregou Joseph e o comportamento dele, Joseph então usou o John C. Bennett para virar o jogo e sujar a imagem da Sarah. Na hipótese da Sarah ser inocente, o que eu imagino que pode ter acontecido, esse John C. Bennett aí era um flertador nato. E sim, pode ter muitas vezes tentado ali encantar a Sarinha, ter sido visto e depois aumentarem essa história aí. Porque depois de todo o contexto que eu peguei aí sobre Joseph Smith e o mormonismo, cara, eu sou muito mais propenso a não acreditar na inocência do nosso Joseph. Quando tem muito sensacionalismo, a gente dá uma cuidada, né? Mas, né, a gente já sabe pelo histórico dele aí que Joseph não era a flor que se cheirasse. Esse relacionamento conturbado aí do Benny com os Mormons deu uma ofuscada nas outras atividades notáveis que ele teve durante a vida dele. Pois é, como por exemplo, ele comandou uma empresa durante a Guerra Civil Americana, uma empresa para a União, né, para o governo dos Estados Unidos. A partir de 1835 também ele foi um dos pioneiros na defesa dos benefícios do tomate para a saúde. Aqui está dizendo também que ele foi o pioneiro no uso do clorofórmio como anestésico. Publicou as descobertas dele em 1848. Eita, cara, ele usava o clorofórmio como anestésico. E será? Quantas mulheres esse cara já não apagou? E tem que tomar cuidado, hein? O criador de várias raças de galinha, que inclusive participaram de exposições em Boston em 1849. Ele teve um papel fundamental também no estabelecimento de instituições de ensino superior. Pois é, ajudou aí a criação de universidades nos Estados Unidos na época de 1830 até 1846. Muitas delas, no caso, eram faculdades de medicina. O que está dizendo aqui na Wikipédia é que o Bennett tinha uma prática de vender diplomas, né? Pois é, uma prática legal de vender diplomas, o que obscurece a conquista dele, né, nessa criação de universidades de medicina, né? Então, assim, essas universidades de medicina aí perderam um pouco o seu conceito por conta do Bennett ficar aí vendendo diploma. Cara, uma prática assim que, cara, daí eu já deixaria de considerar muitas das coisas que ele fala, né? Se às vezes ele é testemunha de uma coisa, eu já, né, tipo assim, cara, tem alguém mais aí que pode falar alguma coisa sobre isso? Porque meio que no John Bennett, não sei se eu vou acreditar. Pode ser, né? Eu só precisaria analisar quem foi que acrescentou essas informações, porque se for um Mormon tentando defender a igreja, né? Tipo, o John Bennett foi um perseguidor, então a gente vai tentar sujar a imagem dele.
às vezes essas informações podem estar um pouco manipuladas. Podem, mas assim, pelo contexto geral, eu tô vendo que talvez esse John C. Bennett aí não fosse muito gente boa, não. Se essa informação de que ele vendia diplomas aí tiver certa, aí a gente vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado quando for consumir material produzido por ele. Tá parecendo um tipo de pessoa oposta do que o que a gente leu sobre o William Law, no episódio anterior, né? O William Law parece uma pessoa bem decente, bem certa, correta, tava tentando expor Joseph. Mas era um cara de boa índole, né? Não tava devendo nada, se preocupava muito com os procedimentos corretos, então não imagino que o William Law inventaria uma história ou aumentaria uma história para prejudicar Joseph. Agora, John Bennett, eu não estaria colocando a minha mão no fogo, não. Lembrando que isso não invalida todas as exposições que ele fez sobre Joseph, mas a gente tem que tomar cuidado quando for consumir o conteúdo para não se deixar influenciar por uma informação aumentada ou falsa. Bom, a gente vai ficando por aqui com esse episódio. Dê uma conferidinha aí se você já está inscrito no canal, no YouTube ou no Spotify. Vai lá nos dois, cadastra lá, a gente também está no Google Podcast e outras plataformas. A gente vai ficando por aqui, até a próxima!